Amados, a alma de cada ser humano se expressa pela sua consciência. De fato, quando nos referimos à alma, estamos reportando a própria consciência. Ela vibra constantemente, produzindo uma frequência que varia de acordo com essa vibração. Não há, em nenhuma hipótese, duas almas na mesma frequência, assim como não pode haver duas estações de rádio se sobrepondo na mesma faixa de onda. A intenção é determinante para a frequência de cada alma. É ela que determina os pensamentos e as ações, e são as ações que contam e determinam a frequência. As ações geram as reações, também denominadas de lei de causa e efeito. Mesmo uma omissão pode-se dizer que é uma ação. É a ação de permanecer omisso. A alma possui vida própria, que independe do corpo físico, porém ela precisa do corpo para se manifestar. É através de sua manifestação que ela evolui. O corpo fornece a oportunidade para que a alma se expresse através da linguagem corporal. Através dos sintomas físicos e emocionais, a alma diz quando e onde devemos colocar a atenção, pois qualquer desconforto significa que há um recado ou um aprendizado para aquela consciência encarnada. O cérebro, que alimenta a mente humana, é o contraponto da alma. É um mecanismo de manifestação. Ele possui as polaridades que facilitam as ações, tanto naquilo que conhecemos como o bem, como na polaridade oposta, denominada de mal. Experienciar as duas polaridades é a regra desta escola de almas. Por isso, o bem e o mal não existem como entendemos, pois tudo é aprendizado. A humanidade atingiu o topo desse aprendizado. Nenhuma alma encarnada atualmente pode alegar que não tem consciência ou não sabe a diferença entre uma ação ética e uma não ética, de uma ação moral e uma ação imoral. Repetir a ação negativa é uma deficiência do caráter da alma. E essa deficiência vibra numa frequência muito baixa, o que impossibilita a alma de fazer a sua ascensão agora. O que determina a alta frequência ou a baixa frequência de uma alma é a sua intenção. Aquela que está elevada jamais terá qualquer intenção voltada ao ego, aos interesses pessoais, ao desejo de poder sobre os outros, à competição, enfim, qualquer coisa que não se enquadre naquilo que de fato é ético e moral. Já a alma que vibra na frequência elevada tem por base a intenção voltada ao bem de um modo geral. Ela leva em conta o resultado de cada ação que precisa ser praticada. Se coloca sempre no outro lado para sentir se cada decisão é de fato a melhor para todos. Ela é cooperativa sempre. Jamais compete a fim de obter vantagens pessoais. Ela é amorosa, compassiva e respeitosa. A simplicidade é a morada da alma elevada. É na simplicidade que se revela o bem praticado e o bem vivido. É na simplicidade que pode sentir a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. A simplicidade preenche muito mais do que o excesso. A alma que se compraz no ter jamais vai sentir o prazer do ser. Aquela que busca o excesso jamais terá o suficiente. A simplicidade é a morada da alma elevada. A vida por si só é bela e fácil. A simplicidade bastaria para que a humanidade da Terra se sentisse plena e feliz. Mas a competição do ego transformou a coletividade num campo de batalha onde os mais fortes têm mais oportunidades de conquistas. Lê do engano. O ego não impõe limites. Ao contrário, é um poço sem fundo, onde aquele que cai não sairá sem passar por múltiplas reencarnações de provas.
a dor que os humanos passam, nada mais é que o caminho de volta, após chegarem ao fundo desse poço. A simplicidade é a morada da alma elevada. Viver a dualidade nesta escola de almas não é obrigatório o sofrimento. Ao contrário, a dor é uma opção. Quando aceitamos as provas e as utilizamos de fato ao aprendizado, nenhuma dor virá na consequência. Porém, quando a alma encarnada procura barganhar em seu favor, causando prejuízos a algo ou a alguém, a lei do retorno lhe trará as expiações condizentes. As leis divinas são simplesmente justas. Por isso, a simplicidade é a morada da alma elevada. A consciência que já aprendeu o significado e a importância de estar aqui encarnada, já compreendeu que a simplicidade é o caminho mais curto para a conclusão do curso. A ascensão está batendo às portas daqueles que são mansos e puros de coração, e essas portas são as que levam à morada das almas simples, pois que são elevadas. O relógio da terceira dimensão está prestes a soar a campainha do velho ciclo desta casa planetária. Uma nova terra está nascendo. A simplicidade é a chave que abrirá a porta desta nova casa. Eu sou Vital Froese e minha missão é o esclarecimento. Namastê.